Aquela noite em São Paulo carregava o típico aroma úmido da cidade depois de uma chuva passageira, misturado com o cheiro distante de café fresco vindo das padarias que nunca dormem. Roberto Carlos, lendário jogador que conquistara o mundo com seu talento e generosidade, estava sozinho em uma mesa da pequena lanchonete de esquina, um refúgio simples, longe dos holofotes e do burburinho dos grandes eventos. Era um momento raro para ele, uma pausa necessária para se reconectar consigo mesmo após uma rotina intensa de compromissos e aparições públicas. O prato diante dele, um simples prato de arroz, feijão e bife, estava quase intacto. Roberto sentia pouco apetite não só pelo cansaço acumulado, mas também por um aperto no peito que parecia insistir em acompanhar sua mente naquela noite. Enquanto observava as pessoas passarem pela calçada iluminada pelos postes amarelos, sua atenção foi capturada por uma figura que se aproximava lentamente da porta da lanchonete. Era uma jovem mulher, talvez não mais do que 25 anos, segurando com muito cuidado um bebê enrolado em uma manta, feita à mão, que parecia desgastada pelo tempo e pelo uso. Os cabelos loiros estavam presos em um rabo de cavalo simples, e a roupa, embora limpa, mostrava sinais de desgaste, pequenos rasgos aqui e ali, como se tivesse sido passada por dias difíceis. Seus olhos tinham um brilho diferente, algo que Roberto não conseguia definir ao primeiro olhar, mas que logo entendeu ser uma mistura profunda de esperança, medo e uma determinação silenciosa que só quem já enfrentou tempestades conhece. Ela parou um instante na entrada, olhando ao redor com um misto de hesitação e coragem. O silêncio no ar entre eles parecia pesar tanto quanto o mundo que ela carregava em seus braços. Roberto sentiu uma conexão instantânea, um reconhecimento sutil de que havia muito mais por trás daquela figura frágil, o que a trouxe até ali. Quais batalhas ela tinha lutado para chegar até aquele momento? Seus olhos se encontraram por breves segundos, olhos que contavam histórias sem precisar de palavras. Então, com uma voz baixa e educada, quase um sussurro, ela pediu: "Por favor, senhor, posso ficar com o que sobrou do seu prato?" Era uma pergunta simples, desprovida de qualquer orgulho ferido ou súplica dramática. Apenas uma necessidade pura e direta. Roberto, que já tinha ouvido muitos pedidos ao longo da vida, sentiu algo diferente naquele instante. Não era uma abordagem agressiva, nem havia qualquer tentativa de manipulação, era a honestidade nua e crua de alguém que precisava de ajuda para sobreviver. Ele se levantou da cadeira devagar, estudando a jovem mulher com mais cuidado. Sua expressão mostrava o cansaço de noites mal dormidas, provavelmente por causa do bebê que ela segurava com tanto cuidado. Roberto viu nela não só uma mãe dedicada, mas também uma guerreira que carregava o peso do mundo nas costas e ainda assim não desistia. O bebê se mexeu levemente, soltando sons que qualquer pessoa que fosse mãe ou pai entenderia, pequenos gritos que pediam atenção e conforto. "Claro que pode", ele respondeu com um sorriso gentil. "Gostaria de se sentar comigo." A hesitação surgiu no rosto dela como se temesse ser um incômodo naquela noite calma. "Não quero atrapalhar seu jantar. Você não está atrapalhando." Roberto disse com firmeza. "Eu ia terminar de comer mesmo." "Por favor, sente-se." Ela aceitou o convite com um leve aceno, ajeitando o bebê no colo com uma familiaridade que só a experiência pode trazer. Enquanto esperavam o garçom trazer mais comida, ela se apresentou como Mariana, e o bebê que já deveria ter uns 4 meses como Lucas. A conversa fluiu naturalmente, e Roberto se sentiu tocado pelo modo como ela falava, simples, sem rodeios, mas cheia de uma força interior impressionante. Mariana contou que havia deixado sua cidade natal há alguns meses, fugindo de uma relação abusiva que ameaçava sua vida e a do filho. Encontrar um emprego tinha sido um desafio constante, as horas eram longas e incertas, e o custo da creche para o bebê quase impossível de bancar. Recentemente, o restaurante onde trabalhava fechou de repente, deixando-a sem renda e sem lugar para morar. Roberto ouvia atentamente, sem interromper, respeitando a coragem que ela tinha para compartilhar aquilo com um estranho.
Em sua mente lembrava das dificuldades que enfrentara em seus primeiros anos, quando também precisou da ajuda inesperada de pessoas que acreditaram nele. Ele pensou em sua esposa Maria e no quanto ela tinha sido seu apoio durante as fases mais difíceis da carreira. Enquanto o prato de Mariana chegava, ela começou a comer com cuidado, dividindo a atenção entre a comida e o bebê, que choramingava um pouco. Roberto notou a maneira carinhosa com que ela segurava Lucas, como se dissesse ao filho que tudo ficaria bem, mesmo quando parecia que o mundo estava contra eles. "Quantos meses ele tem?" Roberto perguntou com um sorriso que escondia a emoção. 4 meses na próxima semana, respondeu ela, os olhos brilhando ao olhar para o filho. Eles falaram sobre a percepção das crianças da conexão que se forma entre mãe e filho, mesmo nos momentos mais difíceis. Roberto compartilhou uma lembrança de quando seu próprio filho Rafael era pequeno e como a paciência era uma lição aprendida todos os dias. "O tempo passa rápido", ele disse, tirando o celular do bolso para mostrar uma foto recente do neto em sua primeira apresentação na escola. "Um dia você se preocupará com os primeiros passos e no outro estará assistindo à formatura deles." A noite foi se desenrolando enquanto Mariana falava dos sonhos que ainda carregava: terminar os estudos, conseguir um emprego estável, oferecer uma vida digna para Lucas. Roberto sentiu um misto de admiração e responsabilidade crescer dentro de si. Sabia que aquela noite não seria apenas mais uma refeição para ele, mas o começo de algo muito maior. Ele contou sobre o trabalho voluntário que fazia em uma fundação que ajuda famílias em situação de risco, um projeto que ele e sua esposa haviam criado para dar às pessoas a chance que ele próprio um dia teve. "Minha esposa sempre dizia que todo mundo merece uma segunda chance", ele disse com a voz carregada de emoção. "Não são as circunstâncias que definem o caráter, mas sim o que fazemos diante delas." Antes de se despedirem, Roberto entregou a Mariana um cartão com o número da fundação e pediu que ela entrasse em contato no dia seguinte. A fundação oferecia apoio emergencial, desde moradia temporária até auxílio para creche e encaminhamento profissional. Mariana segurou o cartão com as mãos trêmulas, os olhos marejados sem palavras para agradecer. Roberto apenas sorriu, sentindo que naquela noite um ciclo de solidariedade começava a se formar. Ao vê-la se afastar com o bebê embalado cuidadosamente no colo, Roberto ficou parado por um momento contemplando a profundidade daquele encontro inesperado. A cidade continuava pulsando ao redor, mas para ele nada mais seria como antes. Uma simples pergunta feita com humildade e coragem havia aberto as portas para uma história de esperança, transformação e, sobretudo, humanidade. Depois daquela noite na lanchonete, a imagem de Mariana e do pequeno Lucas permaneceu vívida na mente de Roberto Carlos. Não era apenas a figura frágil daquela jovem mãe, mas a força silenciosa que emanava dela, uma resiliência que ele reconhecia profundamente, pois também havia enfrentado momentos obscuros em sua trajetória. A lembrança de suas próprias dificuldades, longe das luzes dos estádios e dos aplausos das multidões, trouxe à tona um sentimento de empatia genuína, um desejo sincero de ajudar que ia muito além de uma simples ação pontual. Na manhã seguinte, Roberto pegou o telefone e ligou para Helen, a diretora da fundação que ele e sua esposa haviam criado anos atrás. Ele explicou rapidamente a situação de Mariana, a urgência e a determinação daquela mãe jovem. Helen, acostumada a lidar com inúmeros casos difíceis, percebeu imediatamente que aquele não seria mais um processo burocrático comum, havia ali uma chance real de transformar uma vida. Roberto pediu que preparassem o máximo de suporte possível, desde um abrigo temporário até auxílio para o acesso à creche, passando por acompanhamento psicológico e profissional. Enquanto isso, Mariana acordava cedo em seu pequeno quarto improvisado em um albergue para mulheres. Aquele era um refúgio precário, mas seguro, um passo importante para ela e Lucas depois dos meses turbulentos. Ela guardava com carinho o cartão entregue por Roberto, um símbolo de esperança e da possibilidade de recomeço. Naquela manhã, seu coração batia acelerado, não só pelo nervosismo de mais um dia incerto, mas pela certeza de que talvez as coisas começassem a mudar.
No abrigo, Mariana não estava sozinha. Muitas outras mulheres haviam passado por experiências semelhantes. Histórias de violência, perda e luta pela sobrevivência. Cada rosto carregava marcas invisíveis, cicatrizes emocionais que o tempo ainda tentava suavizar. Mesmo assim, havia ali uma atmosfera de solidariedade, um entendimento silencioso entre aquelas mulheres de que, apesar das adversidades, era possível seguir em frente. Mariana se sentia acolhida, embora ainda lutasse contra o medo e a insegurança que teimavam em acompanhá-la. Ao longo das semanas seguintes, o contato entre Roberto e Mariana manteve-se firme. A fundação organizava reuniões para acompanhar seu progresso, fornecer recursos e orientações e garantir que ela tivesse o apoio necessário para enfrentar os desafios diários. Roberto, mesmo com a agenda cheia, fazia questão de estar informado sobre cada avanço, compartilhando mensagens de incentivo e reforçando a importância da perseverança. Em uma dessas conversas, Mariana abriu seu coração e contou sobre as noites insones ao lado de Lucas, tentando equilibrar as responsabilidades de mãe solteira e mulher que buscava construir um futuro digno para seu filho. Falou das vezes em que sentiu vontade de desistir, mas encontrou forças em pequenos gestos. Um sorriso de Lucas, uma palavra amiga de outra mãe no abrigo, ou a lembrança do olhar de Roberto naquela noite fatídica. Roberto, por sua vez, compartilhou momentos íntimos de sua própria vida. Falou das dificuldades em se destacar no futebol, ainda jovem, das vezes em que quase perdeu a esperança, e de como um simples ato de bondade de um estranho mudou o rumo de sua existência. Contou sobre sua esposa Maria, uma mulher de coragem e ternura, que sempre acreditou nele mesmo quando tudo parecia impossível. Suas histórias se entrelaçavam, criando uma ponte invisível de humanidade que transcendia as diferenças sociais e econômicas. A fundação também trabalhou para viabilizar uma entrevista de emprego para Mariana em um renomado hotel no centro da cidade. Roberto usou sua influência para conversar com o gerente-geral Tomás, um velho amigo que admirava a trajetória do ex-jogador e estava disposto a dar uma chance justa à jovem mãe. Roberto deixou claro que, embora não pudesse garantir o emprego, acreditava no potencial de Mariana e na importância de oferecer oportunidades para quem realmente merecia. No dia da entrevista, Mariana sentiu um misto de ansiedade e esperança. Preparou-se com cuidado, vestiu a melhor roupa que tinha e levou Lucas junto, contando com a solidariedade da equipe do abrigo para cuidar do bebê durante sua ausência. Ao chegar ao hotel, foi recebida com cordialidade, mas também com um olhar crítico e profissional. Sabia que precisaria mostrar mais do que palavras, teria que provar sua força, capacidade e vontade de vencer. Enquanto aguardava a resposta, Mariana continuava a frequentar cursos noturnos para concluir seu ensino médio e dar os primeiros passos em direção ao sonho de cursar enfermagem. A cada dia lutava para conciliar os estudos, o cuidado com Lucas e a busca por estabilidade financeira. Roberto acompanhava sua trajetória com atenção, sempre disposto a oferecer suporte e encorajamento. As semanas seguintes foram marcadas por desafios, pequenas vitórias e momentos de reflexão. Mariana enfrentou dificuldades como o cansaço extremo, a saudade da família que ficou para trás e o medo constante do desconhecido. Porém, também experimentou a satisfação de dar passos firmes rumo à independência, de sentir que sua história poderia ter um final diferente daquele que parecia predestinado. Roberto, por sua vez, sentia uma renovação em seu próprio espírito. A conexão estabelecida com Mariana o lembrava do poder transformador da empatia e da generosidade. Sabia que seu papel ia além das conquistas no campo, tratava-se de usar sua influência para criar mudanças reais duradouras no mundo ao seu redor. E assim, entre encontros, telefonemas e gestos simples, a história de duas vidas tão distintas começava a se entrelaçar de maneira profunda, revelando que no fundo todos nós carregamos as mesmas esperanças, medos e a necessidade fundamental de sermos vistos, ajudados e amados. Os dias que se seguiram ao primeiro contato formal entre Mariana e a Fundação foram intensos e cheios de desafios.
Para ela, cada passo adiante era uma batalha contra o passado e contra as circunstâncias difíceis que ainda insistiam em acompanhar sua vida. Contudo, a segurança oferecida pela fundação, ainda que provisória, era um alento e um incentivo para olhar para frente com mais confiança. Roberto Carlos, mesmo acostumado a viver sob os holofotes do mundo esportivo, descobriu uma nova dimensão em seu papel como agente de transformação social. O que havia começado como um gesto simples, compartilhar um prato de comida, logo se ampliou para um compromisso maior, ajudar Mariana a construir uma base sólida para sua vida e a de seu filho. A fundação não apenas oferecia abrigo e suporte financeiro, mas também organizava oficinas e programas de capacitação para mães em situação vulnerável. Mariana passou a participar dessas atividades, onde encontrou outras mulheres com histórias semelhantes, mas também mentores dedicados que acreditavam no potencial de cada uma. Ela aprendeu sobre direitos técnicas de cuidado infantil, gestão financeira básica e principalmente sobre autoestima e empoderamento. Roberto visitava o abrigo sempre que podia, não apenas para acompanhar o progresso de Mariana, mas para compartilhar sua experiência de vida, inspirar e motivar as mulheres que ali se encontravam. Contava histórias da infância humilde dos sacrifícios feitos para chegar onde estava e da importância de nunca desistir, mesmo diante das maiores adversidades. Uma das reuniões mais marcantes foi quando Roberto falou sobre o poder da rede de apoio. Ninguém conquista nada sozinho, dizia ele. O sucesso é construído em conjunto com quem acredita em você, com quem te oferece a mão quando você mais precisa. Mariana sentia-se cada vez mais parte dessa rede, e essa sensação lhe dava forças para encarar os obstáculos diários. Enquanto isso, a busca por um emprego adequado para Mariana continuava. A entrevista no hotel havia sido promissora, mas o mercado de trabalho para uma mãe solteira e sem experiência formal era restrito e competitivo. A fundação mobilizou parceiros, indicou vagas e ofereceu treinamentos específicos para funções no setor de hospitalidade e serviços gerais. Mariana se dedicava com afinco, ciente de que cada pequena conquista a aproximava do sonho de estabilidade. Roberto, preocupado com o equilíbrio entre trabalho e maternidade, enfatizava a importância do cuidado com Lucas. A fundação providenciava auxílio para creches e acompanhamento médico, garantindo que Mariana não precisasse escolher entre emprego e bem-estar do filho. Essa rede de proteção era fundamental para evitar que a pressão e o estresse a derrubassem. Em paralelo, Mariana deu início a um curso noturno de enfermagem. Seu grande sonho antigo, que havia sido interrompido pelas dificuldades da vida. A rotina exaustiva exigia muito esforço, mas o desejo de proporcionar um futuro melhor a Lucas era combustível suficiente para superar o cansaço. Ela descobriu na sala de aula um espaço de esperança onde podia vislumbrar possibilidades além da sobrevivência diária. Os meses foram passando e as mudanças, embora graduais, começaram a se tornar evidentes. Mariana ganhou confiança, aprimorou habilidades e construiu amizades que lhe davam suporte emocional. Roberto acompanhava com orgulho essas transformações, lembrando-se de como pequenos atos podem desencadear mudanças profundas. Além disso, a relação entre Roberto e Mariana se fortalecia em uma amizade marcada pelo respeito e pela admiração mútua. Roberto não via nela apenas uma beneficiária da fundação, mas uma pessoa que, apesar das adversidades, se mantinha fiel aos seus valores e lutava por dignidade e autonomia. Mariana, por sua vez, valorizava o gesto de Roberto não só pela ajuda material, mas pela forma como ele lhe devolvia a esperança e a sensação de pertencimento. Durante uma visita à fundação, Roberto foi surpreendido por um gesto simples, mas cheio de significado. Mariana entregou-lhe um desenho feito por Lucas, uma arte infantil que mostrava uma família unida e feliz. Roberto guardou aquele desenho como um tesouro símbolo do impacto que um gesto de solidariedade pode ter na vida das pessoas. No meio desse processo, Mariana enfrentou momentos difíceis. A pressão de conciliar estudo-trabalho e maternidade às vezes parecia insuportável. Houve noites em que o cansaço e a ansiedade a ameaçaram vencê-la,
mas o apoio da Fundação e o contato constante com Roberto foram âncoras essenciais. Roberto, por sua vez, sentia-se motivado a continuar percebendo que seu engajamento fazia diferença real. A Fundação expandiu seu trabalho envolvendo parceiros da comunidade e empresas locais, criando uma rede que pudesse oferecer oportunidades concretas para pessoas como Mariana. Esse movimento ganhou força e visibilidade, mostrando que a solidariedade e a responsabilidade social são caminhos viáveis para a transformação social. Enquanto caminhava pelas ruas da cidade, Roberto frequentemente pensava no quanto aquela jovem mãe e seu bebê haviam mudado sua visão de mundo. A jornada que havia começado com um simples pedido por restos de comida transformou-se em uma parceria que resgatava sonhos, cultivava esperanças e mostrava o verdadeiro sentido da humanidade. Naquela manhã cinzenta, enquanto o relógio da estação de metrô marcava pouco antes das 7, Mariana segurava Lucas no colo com uma firmeza quase simbólica. Era o dia da segunda entrevista no hotel. Após semanas de preparação junto à equipe da Fundação, desde treinamento prático, aulas de postura profissional até oficinas de comunicação, ela finalmente teria a oportunidade de mostrar seu valor real. Não o valor de um currículo extenso, mas o de uma mulher que sobreviveu, resistiu e agora buscava florescer. Diferente da entrevista anterior, esta teria um caráter decisivo. Uma vaga se havia sido aberta, e embora houvesse outras candidatas com mais experiência, algo dentro dela dizia que era o seu momento. Mariana não tinha luxo nem tempo a perder. Ela sabia que ou daria certo agora ou teria que recomeçar todo o processo do zero enquanto as fraldas de Lucas se acumulavam e o leite em pó parecia desaparecer da despensa mais rápido do que o tempo permitia. Ela chegou ao hotel com antecedência. O uniforme simples que vestia havia sido doado por uma das voluntárias da Fundação. Os cabelos estavam presos com cuidado à maquiagem leve, escondia olheiras profundas e os olhos. Bem, os olhos carregavam o tipo de brilho que só quem tem fé no impossível conhece. Foi recebida por um funcionário da recepção que a encaminhou à sala de espera do setor de governança. Minutos depois, uma mulher de aparência exigente, porém cortês, entrou com uma prancheta nas mãos. Era Valéria, gerente de andares do hotel. Bom dia, Mariana. Pronta para a conversa? Perguntou, observando atentamente cada detalhe do comportamento da jovem. Mariana respirou fundo, sorriu e respondeu com firmeza. Sim, senhora. Muito pronta. O que se seguiu não foi apenas uma entrevista. Foi uma troca de histórias. Mariana contou sua trajetória sem vitimismo, mas com verdade. Falou do passado com sobriedade, mas sempre voltando ao presente com esperança. Explicou por que queria aquele emprego. Não é só por mim, é pelo Lucas. Quero que ele cresça, vendo a mãe dele lutar honestamente. Valéria, que já ouvira dezenas de justificativas parecidas, sentiu algo diferente naquele discurso. Uma honestidade crua, mas inspiradora. E lembrou-se de si mesma anos atrás, também começando com uma mochila de medos e um filho pequeno nos braços. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Roberto Carlos tomava um café na sede da Fundação. Helen entrou na sala com um sorriso no rosto e um tablet na mão. Temos boas notícias. Mariana foi muito bem. Valéria ficou tocada com a história dela. Vamos aguardar a confirmação oficial, mas tudo indica que será contratada. Roberto sorriu discretamente, mas seus olhos denunciavam a emoção. Ela merece. E não só por ela. Tem algo no olhar daquela mulher que resgata a fé na humanidade. 2 dias depois, o telefone de Mariana tocou. Ela estava dando banho em Lucas quando viu o número na tela. Atendeu com o coração na garganta. Era Valéria. Mariana, a vaga é sua. Queremos você na equipe. Começa na próxima segunda. Seja bem-vinda ao hotel. As palavras ficaram ecoando no ar por segundos intermináveis. Mariana segurou o telefone com uma das mãos, enquanto com a outra acariciava o cabelo molhado de Lucas. Lágrimas escorriam, mas o sorriso que ela deu era largo e definitivo. Aquela era a primeira chave da porta que ela tanto tentou abrir.
Com o novo emprego, vieram novas responsabilidades. Mariana organizou sua rotina com precisão militar, acordava antes do sol, deixava Lucas na creche, parceira da fundação, seguia para o hotel, trabalhava com foco e disciplina, voltava e estudava à noite e ainda encontrava tempo para dar banho alimentar e colocar o filho para dormir com uma canção suave que aprendeu com a avó. A vida era dura, mas estava funcionando. No hotel, ela logo se destacou. A atenção aos detalhes, a gentileza com os hóspedes, a forma como nunca reclamava, mesmo diante das tarefas mais difíceis, chamaram a atenção da equipe. Valéria não demorou a promovê-la de auxiliar para responsável por um andar inteiro. Era simbólico, sim, mas para Mariana representava o reconhecimento que ela jamais havia recebido. Roberto acompanhava tudo de longe, mas sempre presente. Às vezes com um recado rápido, outras com uma visita surpresa, um livro sobre liderança que ele achava que ela iria gostar, ou uma conversa rápida sobre maternidade. Certo dia, ele entrou em contato com um jornalista amigo especializado em reportagens humanas e sugeriu que conhecesse a história de Mariana. Não quero fama para ela, disse Roberto, mas talvez o mundo precise se lembrar do que é coragem de verdade. A matéria foi publicada uma semana depois com o título A Mãe do Quarto 512. Como um pedido de comida, transformou 2 vidas. Mariana ficou surpresa com o texto, mas emocionada com o carinho e respeito com que sua história foi tratada. A repercussão foi imediata. Recebeu mensagens de apoio de outras mulheres, ofertas de bolsas de estudo e até uma carta de uma jovem que estava prestes a desistir da vida e mudou de ideia ao ler sua história. Mas o momento mais tocante ainda estava por vir. Na reunião mensal da fundação, com dezenas de mulheres e famílias atendidas. Helen pediu silêncio e chamou Mariana ao palco improvisado. Lá, ela foi homenageada por sua resiliência, tornando-se símbolo do programa de recomeço da instituição. Recebeu uma placa simples, mas poderosa, para Mariana por nos lembrar que a força não está em nunca cair, mas em levantar com amor. Na plateia, Roberto observava em silêncio. Quando os aplausos cessaram, ele se aproximou, estendeu a mão e disse: Você não pediu isso. Não esperava, mas merecia. Mariana, com os olhos cheios d'água, respondeu: Foi só uma refeição. Roberto sorriu. Não, foi uma ponte. Alguns meses se passaram desde aquela cerimônia na fundação onde Mariana foi homenageada diante de dezenas de pessoas que, como ela, estavam tentando reconstruir suas vidas. A rotina havia mudado bastante. O emprego no hotel agora era estável. Lucas estava crescendo com saúde e alegria, e os estudos em enfermagem, ainda que desafiadores, progrediam noite após noite. Mariana, pela primeira vez em muitos anos, sentia algo próximo à palavra tranquilidade. Certa manhã, já acostumada ao vai e vem do metrô lotado e aos horários apertados entre o trabalho e a creche, Mariana se deu conta de algo estranho. Estava sorrindo sozinha. Não era um riso qualquer, era um desses sorrisos discretos de quem carrega um alívio silencioso no peito. Pela primeira vez, ela não estava apenas sobrevivendo, estava vivendo. Foi nesse mesmo dia que ela decidiu escrever uma carta. Não um e-mail, não uma mensagem de texto, uma carta de verdade escrita à mão com palavras cuidadosamente escolhidas, quase como se cada frase carregasse o peso de tudo o que ela jamais tivera coragem de dizer em voz alta. E essa carta tinha um destino certo, o escritório de Roberto Carlos. Na tarde seguinte, a secretária pessoal de Roberto entrou na sala com o envelope na mão. Ele estava revisando os relatórios de impacto social da fundação quando ela colocou a correspondência sobre sua mesa. É da Mariana, disse ela com um sorriso contido. Roberto largou imediatamente os papéis e segurou o envelope com a mesma atenção com que um colecionador segura uma peça rara. A carta era longa, mas sem exageros. Começava simples. Senhor Roberto, eu poderia dizer tantas coisas, mas nenhuma seria mais verdadeira do que um sincero obrigado. Nas linhas seguintes,
Mariana contava como aquele encontro na lanchonete foi mais do que uma coincidência. Para ela, aquele momento havia sido um divisor de águas, uma rachadura na escuridão por onde a luz começou a entrar. Falava de como a ajuda que recebeu foi muito além de comida ou abrigo. Foi dignidade. Foi ouvir alguém dizer, você merece, quando o mundo inteiro havia repetido o contrário por tantos anos. Relatava como agora Lucas sorria com frequência, como chamava as colegas da creche, pelos nomes como estava aprendendo a andar com passinhos desajeitados e curiosos. Contava com orgulho que já conseguia pagar parte do aluguel com seu próprio salário, e que nas noites mais silenciosas pegava o caderno de anotações e estudava com uma motivação que só quem conhece o fundo do poço pode entender. No final, escreveu algo que tocou Roberto profundamente. O Senhor não me deu caridade, o Senhor me deu fé. E isso, Senhor Roberto, não tem preço. Um dia espero ser capaz de fazer por outra pessoa o que o Senhor fez por mim. Não só de ajuda prática, mas essa lembrança que a gente importa. Que ainda existe bondade no mundo. Que estranhos podem se tornar faróis. Ao terminar de ler, Roberto recostou-se na cadeira. Ficou alguns minutos olhando pela janela onde a cidade se movimentava como sempre, mas agora parecia diferente. Aquela carta não era apenas uma expressão de gratidão. Era uma resposta direta à pergunta que o assombrava desde a morte de sua esposa. Será que ainda faz sentido continuar? E naquele momento a resposta era clara, como o sol que atravessava o vidro sim. Fazia todo o sentido. No dia seguinte, Roberto resolveu fazer algo que há tempos planejava, mas nunca encontrara o momento certo. Ele abriu uma gaveta antiga em sua casa, de onde tirou uma caixa de madeira com detalhes entalhados à mão. Dentro dela havia dezenas de cartas-fotos e pequenos objetos que guardava como recordações pessoais. Entre elas estava uma carta de Maria, sua esposa, escrita anos atrás, pouco antes de falecer. Na carta, Maria dizia que sabia que um dia Roberto se sentiria perdido, mas que ele tinha algo maior a oferecer ao mundo do que títulos ou troféus. Ela o incentivava a continuar com a fundação, a usar sua história para inspirar outras e a se manter aberto às pequenas coincidências que mudam tudo. Foi impossível não perceber a ligação entre aquelas palavras e o encontro com Mariana. Movido por essa conexão, Roberto decidiu criar uma nova iniciativa dentro da fundação, o programa Segunda Luz. Uma rede de apadrinhamento, onde pessoas que já foram ajudadas teriam a oportunidade de, no futuro, ajudar outras. Mariana foi convidada para ser a primeira mentora do programa. Ao saber, ela chorou, não por emoção passageira, mas por sentir que seu sofrimento, enfim, estava sendo convertido em propósito. Na cerimônia de lançamento, Mariana fez um pequeno discurso. Com Lucas ao seu lado, disse: Eu achava que tinha sido salva por alguém poderoso, mas hoje entendo que fui vista por alguém humano. Foi aplaudida de pé. Roberto, no fundo da plateia, não disse nada. Apenas fechou os olhos por um instante, lembrando da noite da lanchonete. Naquele momento, ele não era mais o ex-jogador lendário. Era só um homem que, ao dizer sim para uma desconhecida com um bebê nos braços, havia recuperado a própria fé. O tempo, sempre discreto e implacável, avançou como quem não quer ser notado. Passaram-se quase 2 anos desde aquela noite em que uma jovem mulher com um bebê nos braços e coragem nos olhos se aproximou de uma mesa de esquina e pediu restos de comida. Para o mundo, aquilo talvez nunca tenha sido mais que um gesto trivial, sem importância. Mas para Roberto Carlos e para Mariana, aquilo foi o começo de tudo. A fundação agora era maior. O programa Segunda Luz havia se expandido para mais de uma dezena de cidades, com uma rede de apoio sólida entre mentores e mulheres em processo de reconstrução. Mariana era o nome que mais inspirava os novos participantes, não por status nem por fama, mas por ter feito o caminho mais difícil, o da transformação discreta, longe dos aplausos, dentro da própria pele. Ela agora vivia num pequeno apartamento com 2 quartos, paredes brancas e plantas na varanda. Lucas, com quase 3 anos, corria pela casa com os pés descalços e uma risada que parecia atravessar qualquer tristeza. O menino era curioso e afetuoso e chamava Roberto de tio Beto
como se ele fosse uma parte natural da família. E de certa forma, era. Mariana havia terminado o curso técnico em enfermagem com louvor. Já trabalhava em uma clínica da comunidade onde cuidava de idosos e gestantes com a mesma ternura com que um dia cuidaram dela. Quando voltava para casa, depois de 12 horas de plantão, ainda encontrava tempo para responder cartas e mensagens de outras mulheres do programa. Às vezes só para dizer, vai passar. Eu juro que passa. E aquilo bastava. Roberto, por outro lado, começava a viver um processo inverso. Depois de anos doando sua imagem tempo e energia, sentia que precisava olhar para dentro. O luto pela esposa já não doía como antes, mas havia deixado um vazio quieto. Um espaço que aos poucos foi preenchido, não com distrações, mas com sentido. A cada vida impactada, ele sentia como se estivesse reconstruindo a própria alma, pedaço por pedaço. Num domingo qualquer sem data marcada, Roberto decidiu visitar Mariana sem avisar. Chegou ao bairro simples com uma cesta de frutas e livros infantis. Tocou a campainha e esperou. Lucas abriu a porta com as mãos sujas de tinta e os olhos brilhando, tio Beto. Mamãe tá pintando a parede. E lá estava ela com um pincel na mão e uma faixa no cabelo rindo da bagunça e da própria liberdade. Sentaram-se na sala. Lucas dormiu no sofá, depois de comer 2 bananas e ouvir uma história mal contada. Mariana e Roberto ficaram em silêncio por um tempo, apenas ouvindo o som da cidade ao fundo. Não era necessário falar. Eles já haviam dito tudo o que precisavam nos silêncios ao longo dos anos. Lembra do que você me disse naquele dia? Ela perguntou, olhando para a janela entreaberta. Disse muita coisa, respondeu ele. Você disse que sua esposa sempre acreditou que todos merecem uma segunda chance e que às vezes, ao dar uma segunda chance a alguém, a gente ganha uma também. Roberto sorriu, mas dessa vez foi diferente. Não foi o sorriso do craque de futebol. Foi o sorriso do homem que, depois de tanta vida, entendeu que o legado não está no que deixamos, mas no que transformamos enquanto estamos aqui. Hoje eu entendo isso, continuou Mariana, porque eu não ganhei só uma segunda chance. Eu virei alguém capaz de dar uma. E foi ali naquela sala com cheiro de tinta fresca e brinquedos espalhados pelo chão que o ciclo se fechou. Não com um final épico, nem com fogos de artifício, mas com a paz, aquela que só vem depois da tempestade. Na semana seguinte, Mariana foi convidada para dar uma palestra em um congresso sobre inclusão social. Vestia um terno azul claro, emprestado por uma amiga, e tremia antes de subir ao palco. Respirou fundo, segurou o microfone e começou com uma frase que fez o auditório mergulhar em silêncio. Eu sou a mulher que um dia pediu restos de comida a um estranho. E hoje estou aqui para contar o que ele me deu, de verdade, dignidade. A plateia levantou-se ao final da fala. Mas o que mais importava para ela veio depois, quando uma jovem mãe se aproximou com o filho nos braços e, com lágrimas nos olhos, disse obrigada. Eu achava que só comigo era assim. Naquela noite, já em casa, Mariana escreveu mais uma carta. Desta vez, não a enviaria. Deixaria guardada para Lucas, para quando ele crescesse e quisesse saber quem era sua mãe antes de se tornar a mãe que ele sempre conheceu. A carta começava assim. Filho, houve um tempo em que eu achei que não haveria amanhã, mas um homem me deu mais do que comida ou ajuda. Ele me devolveu a mim mesma, e isso mudou tudo. Roberto, ao receber por acaso uma cópia digital da palestra de Mariana dias depois, assistiu sozinho em sua sala, sem dizer uma palavra. Ao fim, foi até a mesma gaveta onde guardava a antiga carta de Maria. Ali, entre as lembranças mais íntimas da vida, colocou também a foto recente de Mariana e Lucas, sorrindo juntos no sofá de casa. Sem legenda, sem moldura, porque algumas histórias não precisam ser explicadas, só sentidas. E foi assim que a história terminou. Não com um ponto final, mas com reticências, porque a vida, quando guiada por gestos de bondade, nunca termina de verdade. Ela continua, em sorrisos, em cartas, em silêncios. E no milagre de um sim inesperado dito a tempo,
por alguém que escolheu não olhar para o outro como um estranho, mas como uma extensão da própria humanidade.